Estamos de volta e agora aqui no quarto que foi da irmã de Roberto Carlos. E quem vai contar um pouco mais essa história pra gente é o guia aqui, o Gilver. Gilver, aqui era o quarto da Norma, né? O quarto da Norma e o quarto onde funcionava o ateliê da dona Leide Laura, que era costureira na época, né? E a gente também recebeu há pouco tempo essa doação da escultora Ângela Borelli, a mesma que fez a estátua lá da praça. E onde conta também um pouquinho da história, tem fotos do Roberto bebê. É uma atração à parte esse quarto aqui para os visitantes. Imagino que quem vem aqui é um lugar que deve passar um pouquinho de tempo a mais, né? Porque tem o que ler aqui dentro. Tenho que ler aqui. A gente deixa um tempo mínimo agora, né, por causa da pandemia, mas quando a gente, em tempos normais, não tem esse negócio não. O pessoal fica aí, a gente ouve música, conversa, desse jeito. E quem vem visitar a casa do Roberto Carlos, aqui bem pertinho também, tem os atrativos, tem mais atrativos turísticos, como o Centro Cultural Mestre Salatiel, o Museu Ferroviário Domingos Lage e a Ponte de Ferro. Todas essas histórias estão ligadas. Vamos conferir na matéria. Cachoeira de Itapemirim é terra de um povo bairrista e apaixonado por suas raízes. Em suas crônicas, o escritor Rubem Braga tentava explicar esse sentimento. É possível que gente de outras terras ache exagero no culto que nós cachoeirenses temos pela nossa terra. Ela não será melhor que as outras, nem é para ser, nem para fingir que é. Só a uma pequena e seleta minoria de brasileiros foi permitido esse privilégio de nascer em Cachoeiro. Parte do roteiro turístico e localizado no coração da cidade, encontramos o Centro Cultural Mestre Salatiel, a Casa da Capoeira. O local reúne história, tradição e parte da cultura de Cachoeiro. A importância é que no centro da cidade existe um complexo cultural. Então, junto com a Casa de Roberto Carlos, Palácio Bernardino Monteiro, a Ponte de Ferro, o Museu Ferroviário, a Casinha de Mestre Salatiel e na ponta o Teatro Municipal, faz um complexo cultural do centro. E quando a estação foi desativada, houve um comodato com o município de que as dependências da antiga estação deveriam ser usadas apenas para fins culturais. O espaço cultural é uma homenagem a Salatiel Francisco da Silva, o mestre Salatiel, uma figura lendária da cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital secreta em 1945. E foi aqui que ele fundou a Folia de Reis São Francisco de Assis, além de ajudar a fortalecer as tradições do Caxambu e a tradição do carnaval Boi Pintadinho. Mestre Salatiel morreu em 1984, aos 68 anos de idade, mas sua história e seu legado permanecem vivos na cultura da cidade. Ela ficou algum tempo sem uso e depois ela virou a Casa do Capoeira, conhecido como Casa do Capoeira Mestre Salatiel, que é um representante importantíssimo do nosso patrimônio imaterial. E ele foi um representante da cultura popular. Ele era muito ligado ao carnaval, o movimento do carnaval em Cachoeiro. Tinha uma boneca, dessas bonecas gigantes, chamada Bibiana. Também participava ativamente das festividades das rodas de Caxambu que tinha na Ilha da Luz. Na época da festa de Cachoeiro, né, os grupos se reuniam na Ilha da Luz. Então ele foi muito ativo. A casa ganhou o nome dele e virou um ponto de encontro dessa arte que é a capoeira, né, da cultura popular. Há 3 anos, o Espaço de Cultura Mestre Salatiel é ocupado pela Associação Cultural Mocambos Capoeira, comandado pelo mestre Bulldog. A associação é responsável por oferecer aulas de capoeira para crianças e adolescentes de Cachoeiro. Nós estamos aqui para poder atender a comunidade em geral, né? As crianças que estão em risco de vulnerabilidade, né? E no contraturno, que é o mais importante, que é na parte da manhã para quem estuda de tarde e na parte da tarde para quem estuda de manhã. Por conta da pandemia, o espaço ficou fechado por 1 ano e meio e reabriu para os alunos há pouco mais de 1 mês. O que a capoeira representa para a sua vida? Olha, muita coisa mesmo. Tanto como esporte,
Assim, a capoeira me ajuda muito, a questão físico, psicológico, que é muito bom mesmo. As aulas são ofertadas gratuitamente e acontecem às segundas e quintas-feiras. A capoeira, ela trabalha muito a coordenação motora, o respeito, né, a dignidade, porque tem que estar respeitando o próximo, entendeu? Então, a capoeira, ela ajuda a estar socializando as crianças, entendeu? Então, temos alunos com autismo, então ajuda a estar ali expondo aquela vontade de energia para fora. Então, é muito bacana. A gente trabalha também a parte musical da capoeira. Então, é muito bom para a criança e adolescente. Antes de se tornar um espaço cultural, o imóvel ficou fechado por alguns anos. Antes disso, o espaço pertenceu à antiga estação ferroviária Leopoldina e abrigava uma enfermaria para atender os ferroviários. Uma maca e uma mesa de apoio que pertencia à enfermaria estão no Museu Ferroviário Domingos Lage, no prédio da antiga estação e nosso próximo ponto a ser desbravado. Inaugurada em 1903, a estação ligou durante décadas o sul do Espírito Santo ao Rio de Janeiro e à Vitória. Por conta do crescimento urbano, a linha férrea foi retirada do centro da cidade em 1995 e foi transferida para fora da área urbana. Localizada no centro da cidade, o imóvel ainda mantém as características originais da construção. Em 2003, a Prefeitura de Cachoeiro recebeu da Rede Ferroviária Federal o termo de posse para o uso exclusivo de um centro ferroviário cultural. Em 2004, passou a se chamar Museu Ferroviário Domingos Lage. O Museu Ferroviário, ele é mais do que uma referência, o coração. Ele é localizado mesmo no centro. Se a gente pegar as atrações turísticas, né, patrimoniais que Cachoeiro tem, desde a fábrica de Pios, lá na Ilha da Luz, até a Casa dos Braga, Matriz Velha, lá Coronel Borges, Bahia, Minas, a gente vai ver que ele está centralizado. Então é como se ele fosse um ponto de convergência central, né, de toda essa história. Atualmente, o espaço abriga um pequeno acervo das atividades ferroviárias do município no Armazém 1, com registros fotográficos, documental, móveis, um torno de fabricação inglesa datado de 1930, que era utilizado para construir peças de reposição da linha e para as locomotivas da época de ouro da ferrovia na região, além de objetos que eram usados na época do funcionamento da estação. E quando o trem se aproximava aqui da estação, os moradores do entorno e os passageiros ouviam esse som. O Armazém 2 abriga o Centro de Informações ao Turista. No primeiro andar, ainda é possível visualizar a bilheteria da antiga estação, um banco original preservado e a mostra do visitante. E a escada inglesa de ferro, que dá acesso ao segundo andar, onde acontecem exposições e aulas de dança. O museu ficou desativado como os demais centros culturais em função da pandemia do coronavírus. Agora, devagarzinho nós estamos retomando, mas nesse caso do museu especificamente, nós vamos ter que fazer uma remodelagem, a gente vai ter que fazer uma releitura da exposição, né? Um novo projeto expográfico. Então isso vai demorar um pouquinho mais. Além disso, na linha vermelha, em frente à antiga estação, ainda há partes da história ferroviária da cidade. Ao lado, a caixa d'água que era usada pelos trens que eram movidos a vapor. Além disso, a Praça Visconde de Matosinhos é outro charme do local e chama a atenção por aludir à memória da atividade ferroviária no município e tem exposto um carrinho ferroviário. A história da antiga estação passa pela Ponte de Ferro. Inaugurada em junho de 2020, a ponte recebeu o nome do líder sindical, ferroviário e advogado Demstóclides Batista, assassinado no Rio de Janeiro em 1993. Em 1996, um ano após os trilhos do trem serem retirados do centro da cidade, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro aprovou um projeto de lei para que a ponte fosse adaptada para atender a demanda do fluxo de veículos do centro do município. Hoje, aos 111 anos, ela liga o centro da cidade aos bairros Aquidabã e Ferroviários e é um dos principais atrativos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim. Chama atenção por sua beleza e importância para a história da cidade.